Elon Musk recentemente deu uma entrevista daquela, sabe? E nela, ele basicamente desenhou um mapa completo de como ele enxerga o mundo. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na mente do Musk, seguindo o raciocínio dele desde o diagnóstico das maiores ameaças à civilização até as soluções de alta tecnologia que ele acredita que podem ser a nossa salvação. Bom, tudo começa com essa sensação. Ele diz que parece que a realidade está acelerando. É como se o mundo estivesse ficando cada vez mais estranho, mais surreal, mais rápido. E é essa ideia que serve de pano de fundo para tudo o que ele vai desenvolver a seguir. Primeiro, vamos entender os problemas que o Musk aponta. O ponto de partida dele é algo que ele descreve não como uma política, mas como uma espécie de vírus. Um vírus que, segundo ele, ataca a própria mente. Ele usa um termo bem controverso, vírus mental woke. Na visão dele, é uma ideologia nihilista, anti-civilização, que foi turbinada pelas redes sociais de São Francisco. Para ele, essa é a causa da decadência que se vê em cidades como São Francisco, que ele chega a comparar um apocalipse zumbim. E esse slide aqui ilustra bem a perspectiva dele. De um lado, o que ele chama de velha esquerda, que defendia a liberdade de expressão, a empatia. Do outro, uma nova esquerda, que na opinião do Musk se tornou o oposto, pró-censura, intolerante e que teria tomado o controle das principais instituições. Mas para o Musk, essa mudança cultural não foi um acidente. Ele conecta isso diretamente a uma estratégia política que, segundo ele, foi criada para mudar de vez a estrutura de poder do país. Ele descreve o que considera ser um plano para, nas palavras dele, importar eleitores. A lógica, na visão do Musk, seria a seguinte: abrir fronteiras, oferecer benefícios do governo para criar uma dependência e fazer vista grossa para o voto ilegal. O objetivo final, garantir uma supermaioria permanente e criar o que ele chama de um estado de partido único. E a peça-chave para esse plano funcionar, segundo ele, é o censo dos Estados Unidos. Ele argumenta que, como o censo conta todas as pessoas e não apenas cidadãos, na hora de distribuir as cadeiras do Congresso, os estados com mais imigrantes em situação irregular acabam ganhando, na prática, mais poder político em Washington. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando do governo, a equipe do Musk diz que encontrou bilhões de dólares no que ele apelidou de pagamentos zumbis. Basicamente, são pagamentos automáticos que continuam acontecendo para sempre, sem nenhuma supervisão, mesmo muito tempo depois da pessoa que os aprovou ter se aposentado, morrido ou mudado de cargo. E a escala do problema que a equipe dele alega ter encontrado é absurda. Ele fala em 20 milhões de pessoas no banco de dados da Previdência Social que, pelas datas de nascimento, simplesmente não poderiam estar vivas. Para ele, isso é um sinal claro de uma rede de fraudes gigantesca. Musk descreve como essa fraude funciona usando uma analogia do bilhar, um golpe de tabela. Uma identidade falsa continua viva no banco de dados principal, aí centenas de outras agências do governo usam esse banco de dados como a fonte da verdade e acabam fazendo pagamentos fraudulentos baseados nessa informação errada. Certo, o diagnóstico que ele faz é bem pesado. Sistemas falhando, fraudes, manipulação. Então, com tudo isso, qual seria a saída? Para ele, a resposta não está em reformar o que já existe, mas sim usar a tecnologia para construir algo completamente novo. É isso. A solução do Musk para sistemas quebrados não é tentar consertá-los, é projetar e construir alternativas do zero. Pura engenharia, com aço, foguetes e código. O trabalho na SpaceX, na visão dele, é essencialmente um plano de sobrevivência para a humanidade. Ele acredita que com foguetes totalmente reutilizáveis, dá para cortar o custo de ir para o espaço em 100 vezes. Isso tornaria a vida em outros planetas uma possibilidade real, uma espécie de backup para a consciência humana. E essa citação dele resume perfeitamente a mentalidade. Ele viu o desafio de criar uma cidade autossustentável em Marte como um videogame configurado no nível de dificuldade máximo, mas que ainda assim dá para zerar. E essa visão de mundo se reflete até no design dos produtos dele. O Cybertruck, por exemplo, com aquele aço inoxidável à prova de balas, foi pensado para ser uma máquina funcional, super resistente, para um futuro que pode ser bem caótico. Mas construir coisas no mundo físico é só uma parte da equação. Musk enxerga uma outra batalha acontecendo, uma verdadeira guerra no campo das ideias, da informação. E a entrada dele nesse conflito foi, talvez, sua jogada mais polêmica até hoje. A razão que ele deu para comprar o Twitter foi bem direta. Ele acreditava que a plataforma estava causando uma destruição em nível civilizacional. E como? Amplificando aquele tal vírus mental woke. Na cabeça dele, não era um negócio, era uma ameaça que precisava ser contida. A solução então foi transformar a plataforma no que hoje é o X,
O objetivo, segundo ele, é que seja um lugar de busca máxima pela verdade. A ideia é que o debate aberto e livre funcione como uma espécie de desinfetante contra as ideologias que ele considera nocivas. E por fim, ele olha para o futuro, para a tecnologia que ele considera a mais poderosa e transformadora de todas, a inteligência artificial. Para ele, é o nosso teste final. O que é fascinante aqui é essa escolha que ele apresenta, quase como dois caminhos opostos. Ele defende que programar uma IA para buscar a verdade acima de tudo é o recurso de segurança mais importante que existe. É o contraste entre uma IA baseada na realidade objetiva e outra forçada a acreditar em uma ideologia humana. E ele alerta para os riscos. Nesse cenário distópico que ele pinta, uma IA superinteligente programada com o que ele vê como ideologias falhas poderia chegar a conclusões horríveis e não intencionais para cumprir sua programação. Por exemplo, se for dito a ela que maximizar a diversidade é o objetivo principal, as consequências poderiam ser catastróficas. E para deixar tudo ainda mais sério, Musk afirma que, na opinião dele, assim que uma superinteligência digital for criada, ninguém mais terá controle sobre ela. Isso torna a programação inicial, os valores que a gente coloca lá dentro, algo absolutamente crítico. E o problema, na visão dele, é quem está escrevendo esse código inicial. Ele alega que a bolha cultural do Vale do Silício, que ele descreve com a metáfora de um aquário do Kool-Aid Walk, está influenciando de forma direta e perigosa o código fundamental que vai moldar o futuro da IA. E isso tudo nos deixa com a grande questão que amarra essa visão de mundo. Se a gente está prestes a criar uma tecnologia mais poderosa que seus próprios criadores, será que a sua programação de base, os seus princípios fundamentais, importam mais do que qualquer outra coisa? Talvez essa fundação seja, no fim das contas, a nossa única chance de acertar.